Olá, pessoal! Aqui é o Rodrigo Forcinetti, estamos em mais um episódio do Pod Brasil, o podcast do Escritório Brasil Salomão. No episódio de hoje, presenças ilustres. Não tá frio não, viu? Essa blusa do Vitão aí, o ambiente tá gostoso, tá calmo, tá tranquilo. Mas aqui do meu lado, Pedro Grilli, do Share, fundador do Share, mais conhecido como filho do Evandro. Aqui a gente pratica o nepotismo com muito amor, com muita alegria, porque as pessoas são competentes. Obrigado pela sua presença aqui. Nós vamos falar de uma série de questões aqui e que com certeza que muito vocês contribuíram nos últimos anos. Estamos aqui com Vitor Grilli, o irmão mais velho do Pedro Grilli, também fundador do Share. Vou dizer aqui a nossa assessoria de comunicação, porque tem uma atuação muito ampla no marketing, em certos momentos na área de pessoas, na área de clientes, né, no relacionamento com clientes. Então, obrigado, Vitão. Você está aí com a gente já há tantos anos, sim, né? Ora, crescendo aqui, convivendo com o escritório e agora como efetivo prestador de serviço, né? Assistindo o jogo da Copa do Mundo de 2002. Exatamente, lá no auditório. Tem até prestador de serviço. Tem muita história para contar, a responsabilidade agora aumentou. Aumentou. E também aqui na nossa bancada, o glorioso Thiago, né, o nosso gerente de marketing, foi contratado recentemente aqui para o escritório, integrando o nosso time dentro de uma ideia de trazermos especialistas de áreas que têm uma importância fundamental para a gestão, né, trazendo toda a sua experiência para cá, mas apesar do pouco tempo de convívio, uma sinergia grandiosa que nos faz ter a sensação de que está conosco há muito tempo. Então, obrigado aí da sua presença. E hoje um assunto, né, totalmente afeto sua área. Nós vamos falar aqui de marketing, vamos falar de comunicação. Então, muito obrigado pelo muito que tem feito e obrigado principalmente pela sua presença de hoje. Antes, a gente sempre gosta de falar aqui no início do nosso podcast, dos episódios, né, da experiência de cada um, que cada um tem feito. Então, eu vou começar esse episódio de hoje direcionando a pergunta para o Pedro, né, para você contar um pouquinho da história do Share, mas já envolver na sua pergunta, na minha pergunta, hoje se fala muito de marketing, né? Hoje não, já de longa data, mas o que a gente percebe é que dentro dos escritórios de advocacia, dentro do mundo jurídico, essa sempre foi uma questão muito velada, até por questões éticas que acabaram evoluindo nos últimos anos. Então, acho que é bacana você contar, dentro dessas tuas primeiras impressões, qual foi a experiência de vocês. Já estamos juntos aí, né? O Share 4 anos já conosco, né? Aliás, entrou no meio de um vulcão em erupção, né? A famosa pandemia, né? E muito vocês contribuíram para que a gente pudesse conquistar os nossos objetivos naquele momento difícil. Então, o que você sentiu, Pedro, no momento de você conviver um pouco mais internamente, aí também do ponto de vista profissional, porque você habita aqui os nossos átrios já, desde que devia ter fralda quando você começou a frequentar aqui o escritório, né? Mas é diferente quando você entra com viés profissional, com uma responsabilidade, né? Então fala um pouquinho aí para nós, depois a gente vai aquecendo com os demais aqui. Não, beleza. Bom, o Share é uma consultoria de estratégias de acesso ao mercado, ou go-to-market, como o pessoal gosta de dizer por aí. Né? A gente tem 8 anos já, dos quais os últimos 4 a gente tem dividido esse trabalho aqui junto com vocês. E, assim, sou um grande aprendiz ainda, tem muita coisa para a gente ir atrás, mas tive a oportunidade de ter ao lado de vocês uma curva de desenvolvimento que eu considero extraordinária nos últimos anos
Em relação a essa temática, a profundidade dessa discussão, é evidente que nos moldes do que o negócio do Brasil Salomão né, tem várias discussões de marketing jurídico que estão fora daqui, que estão olhando para demandas orientadas ao consumidor final. Aqui a gente tem um perfil mais B2B. Mas acho que um resumo muito bom que eu tenho utilizado para explicar o que a gente faz e que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente faz aqui é essa ideia, né, Rodrigo? Eu acho que estamos aqui numa dessas coisas, né? O marketing digital, ele segue hoje alguns padrões e algumas receitas de bolo. E tem algumas indústrias em especial que são as indústrias para as quais essas receitas de bolo foram desenvolvidas, né? E aí é onde nessas indústrias a coisa funciona, você pode jogar by the book, né? Agora tem alguns segmentos, alguns mercados, alguns tipos específicos que se você pegar a receita de bolo padrão convencional e tentar aplicar, ela não vai funcionar, né? E a nossa atuação como consultoria está muito relacionada a esse tipo de caso, né? Eu vou dar um exemplo muito rápido que eu acho que é bem ilustrativo. A gente trabalha para uma empresa, uma startup carioca, que desenvolve comida para cachorro à base de larva de inseto. Cara, se você pegar o playbook de marketing da Pedigree, Thiagão, e aplicar no caso deles, Não vai não vai acontecer nada. Alguém precisa além da receita de bolo. E a gente está nessas condições. E o Brasil Salomão acho que chegou num momento da nossa trajetória onde a gente já tinha comido uma boa grama, já tinha entendido algumas coisas, já estava fazendo coisas muito legais. A gente teve a oportunidade, pelo contexto da pandemia, de fazer uma imersão muito ampla, né? Eu entrevistei 35 clientes do escritório diferentes, a gente rodou formulário de pesquisa. Eu, pessoalmente, estava em 40 das 65 entrevistas internas que rolaram para esse projeto acontecer. E eu acho que, assim, evidente, diante da abertura que a gente tem, o conhecimento que eu e o Vitor já vínhamos acumulando dentro do escritório, e um método de trabalho muito rigoroso e muito criterioso, nosso primeiro trabalho a gente fez, né, Rodrigo? Uma série de descobertas sobre a organização como um todo, né? E palpiteiros que somos, a gente sugeriu um monte de coisa, inclusive um monte de coisa fora da nossa alçada. E eu acho que vocês tiveram a coragem de pegar várias dessas coisas e colocar em prática, né? E no fim das contas, se a gente for ver, cada uma das atividades que a gente desenvolve aqui dentro hoje é uma esteira da sequência desse trabalho inicial, que é um trabalho que abre um espaço para transformação organizacional como, né, consequência das relações e da oferta de valor que está sendo construída. Mas o que eu acho que vale a pena trazer como conteúdo para o público sobre esses aprendizados, né, principalmente nesse contexto B2B, desculpa, onde a gente tenta criar estratégias aqui dentro para impactar outras empresas, já começa daí o problema da receita de bolo. Porque nenhuma plataforma de marketing digital foi criada para vender produto B2B. Exato. São adaptações que a gente desenvolve para conseguir misturar esses brinquedinhos que estão prontos ali para a gente utilizar com os problemas que a gente tem. Mas é muito difícil, é muito complexo. Pensa que o Facebook e o Google estão tunados para te vender perfume, para te vender roupa, para te vender curso. E a gente está vendendo agravo de instrumento, entendeu? Isso que eu ia falar. O produto jurídico, ele tem umas especificidades que a venda em prateleira, ela dificulta sobremaneira, né? Uhum. Existe uma dose de confiança, credibilidade, e eu acho que é isso que é o pega, né? É você aproveitar essas oportunidades que o novo sistema ele te permite, mas você conseguir dar um encaixe perfeito. E acho que essa é a adaptação, né, que nós passamos aí nesses últimos anos. E o posicionamento do escritório você percebeu nessa tua experiência? Como o Brasil Salomão estava e está posicionado dentro dessas novas estratégias? Bom, Rodrigo, acho que muita gente ainda pensa no marketing antigo, né? Que a gente tem na cabeça o Washington Oliveto, grandes nomes, gênios. Propaganda na revista. Exatamente. Existia no passado uma ausência de monitoramento dos resultados das campanhas que eram veiculadas. Então, como é que o Washington Oliveto fazia? Assim, ó. E o cara tinha a percepção apurada e porrada atrás de porrada do trabalho que ele fez. Assim, não tô questionando. Não é crítica, né?
Só que hoje em dia não funciona mais assim, a gente mede tudo. E aí o marketing se tornou uma área muito mais humilde, porque a gente não fala o que a gente acha, a gente não traça previsões desconectadas, a gente aprende fazendo, computa esses aprendizados, carrega esses aprendizados para as próximas iniciativas e cria uma esteira. Isso não é no marketing, tá? Esse é o playbook da Amazon. Não estamos inventando nada aqui. E acho que essa e é isso que a gente tem tentado fazer nos últimos tempos, assim, criar maneiras bem elaboradas que respeitem o posicionamento de vocês, de fazer incursões digitais que vão aproximar a gente dos clientes, que vão permitir com que a gente tenha uma construção de marca bem conhecida. Mas acho que você fez uma pergunta específica sobre posicionamento que eu acho que vale a pena comentar. Resultado desse primeiro trabalho, e aí eu posso te dizer assim com toda tranquilidade, porque eu me lembro desse dia e dessa cena, que o insight de posicionamento que a gente traz hoje para a marca de vocês e desenvolve ele há anos já, ele nasceu numa conversa com ninguém mais, ninguém menos que Brasil Salomão. Sim. Né? Foi uma das entrevistas do projeto, evidentemente, e foi uma aula ali, né? Quem conhece a figura sabe que é sempre um show à parte conversar, estar com ele. E ao mesmo tempo, né, quando ele criou isso aqui 55 anos atrás, o mundo era muito diferente. Então a gente estava ali naquela missão de tentar pegar o que esse cara enxergava e como ele traduzia as atividades dentro do direito e trazer para um contexto novo. Eu acho que o exemplo que a gente usa e usou no lançamento da marca, né, era que nas entrevistas, isso é algo muito difundido na cultura aqui do Brasil Salomão, né? Não, Brasil Salomão, eu tenho o telefone da minha casa no cartão. E aí hoje não tem, mas tem telefone fixo, né? Assim, a disponibilidade, o estar ali, o jeito de pensar a coisa é o mesmo, só está veiculando em outros lugares. A ideia de se posicionar na época já era acesso 24 horas por dia. Então você vê que foi algo atemporal, né? Porque hoje isso é meio que uma premissa obrigatória em toda e qualquer instituição, principalmente dentro do mundo jurídico. Perfeito. E aí, quem quiser conferir isso, pode entrar lá em www.brasilsalomão.com.br. Mas o conceito central dessa marca aqui chama-se empatia jurídico-empreendedora. Né? É a capacidade que o Dr. Brasil curou ao longo dos anos e criou uma legião de pessoas que sabia fazer, de conseguir se colocar no lugar do empresário o suficiente para atuar ali não como um prestador de serviço, mas como algo muito mais que se parece um sócio seu que se formou em direito do que alguém que está ali para fazer um trabalho A ou B. Eu acho que esse posicionamento ele é muito legal porque ele aproxima a gente das discussões estratégicas das companhias e permite que a gente não esteja lá só para cumprir um papel específico, mas para ter essa figura de aconselhamento. Enfim, essa simbiose entre a gente ter chegado nesse conceito, ao mesmo tempo ele ter sido desdobrado 100% da experiência e criado aqui dentro, né? E o que a gente vem fazendo é tentar, toda vez que a gente cria um produto novo, toda vez que a gente vai discutir uma próxima pauta de episódio de podcast, tá lá uma pergunta no roteiro, como que isso fortalece a empatia jurídico-empreendedora da Brasil Salomão? Marca é um exercício diário, né? Então, enfim, falei muito. Não, mas perfeito. Eu acho que ilustra bem e o desafio é complexo, a gente está muito para frente nessa discussão já, com o comitê, com tudo que vem sendo feito em produto, mas vai ter orgulho desse caso e a importância que esse caso tem dentro do Share como uma capacidade da gente demonstrar o nosso potencial, né? Eu e o Vitor, eu abri a empresa, eu tinha 19 anos. Quem que abre uma empresa de consultoria com 19 anos? Um cara de pau, que eu sou. Né? E aí é isso, e deu certo. Estamos abertos aí faz 8 anos já agora. Mas os grandes casos de sucesso é justamente proveniente de caras de pau. E vamos falar com outro cara de pau agora? Vitão, comunicação. Minha pergunta para você, né? Comunicação hoje que talvez seja a dor de grandes instituições, de pequenas instituições, passa por, acho que, um momento de profundas alterações. Né? Hoje, uma série de ferramentas, redes sociais. E como tratar desse assunto dentro de um escritório de advocacia,
né, com todo esse viés que o Pedro já muito bem colocou, e quais os desafios dentro de uma instituição que tem 250 advogados? Então, como lidar com esse tema? O que você tem vivenciado sobre isso, dentro e fora do escritório também? Você não precisa resumir depois a tua resposta falando Sim. apenas da nossa instituição, mas eu acho que é um case interessante, né? Não, super. Cara, para falar disso, eu vou ter que passar um pouquinho por coisas que o Pedro disse, né? Hoje, as redes sociais, elas permitem que todo mundo tenha acesso a qualquer tipo de conteúdo, principalmente informativo, principalmente sobre marketing. Tem um monte de guru aí vendendo um monte de coisa, falando, porque o meu método, fator X. Que não falta é mentor e coach. Isso, exato. E não adianta. Nós somos uma empresa que 90 e muitos % dos casos que estão aqui dentro são B2B. Sim. E aí a gente tem 250 advogados que têm as suas redes sociais, que consomem conteúdos desses gurus e tal, e que acabam de forma, como todos nós, né, recorrente na vida, assim, ouvindo um monte de coisa que as pessoas não contam para elas que é para B2C e chegam muito animadas com eu vi o fulano de tal falando tal e a gente tinha que tentar isso. E aí vai lá e o Thiagão, então, calma. Segura. Vamos olhar. Segura nós. Vamos olhar por um lado assim, vamos olhar por um lado assado. E, cara, é um grande desafio. Porque, ao mesmo tempo, a gente tem as redes sociais trabalhando os algoritmos 24 horas por dia. Uma coisa que funciona hoje não funciona amanhã. Um perfil de Instagram que a gente seguiu uma estratégia, que é o perfil de Portugal, seguiu uma estratégia em 2024, entrou em 2025 com a mudança do algoritmo. Essa estratégia foi um soco no nosso joelho e quebrou as pernas, e aí a gente está tendo que fazer todo um retrabalho de estruturação da ferramenta mesmo, de como eu uso aquele Instagram, assim, eu estou trazendo vida, como se eu fosse uma pessoa Sim. usando. Então eu entro no Instagram, eu curto foto, eu comento, eu envio conteúdo, porque o algoritmo, dentro do formato que a gente estava apontado no ano passado, com as mudanças, ele parou de entregar o meu Instagram. E aí a gente vai lá, estuda, corre atrás, e eu sei que a hora que a gente acertar, vai mudar de novo. Então tem esse desafio, primeiro, né? Acho que uma coisa a ser dita. São 250 advogados aqui dentro e 250 produtores de conteúdo. Exato. Né? Todo mundo tem o que dizer, todo mundo tem uma opinião técnica a dar. A tecnicidade é sempre um pilar da nossa comunicação. Né? A gente trabalha com pilares de comunicação, então segunda-feira é um pilar, terça-feira é outro, quarta é outro, e o escritório é muito vivo. Né? Os advogados vão participar de uma reunião num cliente X, eles postam uma foto, eles mandam um conteúdo, a gente recebe prêmio à torta e à direito do mercado e também dos próprios clientes que têm as suas competições internas, às vezes com escritórios que atendem todo mundo. Então, cara, é um volume gigantesco. E tudo que eu falei aqui, eu nem passei pela comunicação interna, eu nem fui para o endomarketing, eu nem fui falar dos recados que o nosso RH tem que dar, que a diretoria tem que dar. Então, quando você olha para tudo que o Brasil Solomon representa, cara, é um caminhão de conteúdo que, se a gente não está ali aplicando um filtro para cuidar daquilo, o nosso Instagram vai perder também totalmente. Eu acho que tudo, né? o grande cuidado que a gente precisa ter, e aí quem fez direito sabe do que eu estou falando, as universidades, o sistema de graduação, ele já é feito dando uma visão muito crítica para o profissional. Então, o profissional que se gradua na Universidade de Direito, ainda que ele não vai exercer, ele sai com uma visão muito crítica sobre tudo, sobre todos, e ele acaba, posso dizer assim, influenciando opiniões. Ele já
já é despejado no mercado com esse preconceito, uma necessidade de você se destacar, de você opinar, de você dar a sua versão. Já é algo que eu poderia dizer intrínseco, Sim. uma característica intrínseca ao profissional. E aí eu acho que o grande desafio é, veja, então eu tenho essa necessidade interna de cada um, eu posso te dizer seguramente que dos 250 advogados aqui, todos têm contas no Instagram, Sim. no Facebook, no LinkedIn, né? E assim por diante. E como você, então, compatibilizar toda essa postura e essa liberdade de opinião que é dada a cada um com a responsabilidade de você seguir a cultura do escritório? Porque, assim, é óbvio que a gente tem liberdade, a gente concede essa liberdade para cada um, mas eu tenho que ter cuidado, né? Porque onde você tem a liberdade, você anda junto com a responsabilidade e aquele comprometimento dos valores que você se dispôs a cumprir quando você adentrou aqui Sim. nos quadros do escritório. Então, é muito difícil, né? Não é fácil. Acredito eu que é um desafio diário e um aprendizado também, porque a cada dia é uma coisa nova, é um sistema novo, são novos limites, são novas consequências, né? E todo assunto, né, o conclave, Sim. Tudo vira tudo. Tudo vira e tem o seu viés jurídico. Sim. Não, e assim, né? É curioso a gente pensar desse jeito, porque é muita gente produzindo conteúdo, tudo tem viés jurídico o tempo todo, né? E aí, sendo muito transparente, eu sei, você advogado que está me assistindo aí, que já ficou chateado comigo, me desculpe, não é que eu preciso tomar conta de uma linha editorial, a gente tem um trabalho institucional a ser seguido. Tem que ter um alinhamento. Eu tenho um alinhamento com a diretoria, com conselhos, sobre quais são os nossos objetivos para esse ano. Eu quero bater mais nesse produto, eu quero bater mais nesse segmento, eu quero conquistar o fulano de tal, a empresa tal. Como que nós, através do marketing, vamos traçar um caminho de comunicação estratégico que chega num diretor jurídico da empresa tal? Cara, eu tô seguindo um norte ali, né? Eu acho que, às vezes, por esses gurus todos, as pessoas têm... E um pouco do ego também, né? As pessoas têm esse lance, tipo, sai o artigo do fulano, mas o meu artigo não sai. Cara, se o seu artigo não saiu, ele não está alinhado com as nossas diretrizes. Ou ele tem um momento certo. Momento certo. Né? A questão de timing. Né? E aí, cara, até aí com a chegada do Thiago, a gente vem trabalhando em algumas coisas. Vou dar spoiler aqui, acho que não tem problema nenhum, assim, mas, cara, é muito rico a produção. A produção de conteúdo dos advogados do Brasil, ela é muito bacana. Carregada, assim. E isso também passa a ser um ativo para nós, como marca, sabe? Só que eu não tenho condições de fornecer nos nossos canais institucionais o conhecimento de 250 advogados. E aí agora a gente está trabalhando até num manual onde essas pessoas possam, nas suas redes sociais pessoais, trabalharem esse conteúdo, e a gente tem todo o interesse em repostar, recompartilhar, seja no LinkedIn, seja no Instagram. Volume de conteúdo nos interessa, mas sempre quando ele tiver esse viés secundário ali de olha aqui o que o nosso advogado Joãozinho está fazendo nas redes sociais, e aí eu vou trazer para dentro da minha comunicação. Só que eu não tenho condição de, até por questões de algoritmo, não é assim que funciona, eu não posso postar 12, 13, 14, que às vezes acontece, 15 artigos em uma semana numa rede social. Eu atrapalho a dinâmica dela. E às vezes você ofusca coisas uma determinada informação que com certeza... Que está seguindo a nossa diretriz de comunicação estratégica. E até dentro daquela questão que o Pedro muito bem colocou, que é a dificuldade da prospecção do produto jurídico, que eu até fiz a intervenção, que por trás de um produto jurídico você tem credibilidade,
segurança, uma série de coisas, eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu vou veicular. Então, eu acho que esse manual é fundamental. E aí, uma questão muito básica, né? Você imagina que eu estou defendendo um determinado cliente no assunto X. Como que eu vou para a rede social e me posiciono diametralmente ao contrário daquela posição que eu passei para o cliente? Então, assim, aí o que está por trás disso? Você perde toda a credibilidade, toda a segurança das informações que foram passadas, né? Total. E eu só queria trazer, assim, que a gente fica nessa ponta, né, de às vezes dizer o sim ou não, e às vezes as pessoas não gostam, mas esse trabalho ele é um trabalho muito meticuloso, construído a muitas mãos, né? A gente tem o departamento interno do marketing do Brasil Salomão, a gente tem a diretoria executiva em cima dessas diretrizes, a gente tem o Share com essa visão de digital, a gente tem a Verbo com o olhar de relações públicas e imprensa. Então, assim, a nossa intenção, para ficar bem claro para todos, é compartilhar a maior quantidade de bons artigos possíveis. E a gente se esforça muito para que seja possível e viável. Mas é um problema de alta complexidade, não é trivial. Às vezes pode parecer trivial uma decisão de postar hoje ou postar amanhã, mas o que está por trás disso não é tão... E eu acho que aquela questão do time ela é interessante, porque às vezes você fica na ansiedade, pô, mas eu acabei de produzir, esse artigo é legal, tá? Mas dá uma segurada. Hoje já tem tanta coisa na internet, talvez se você esperar 2 dias, você vai conseguir ter um alcance e um nível de profundidade na leitura do que você vai divulgar que você não teria se você postar no... Você entendeu? É isso. Por exemplo, vamos... brincando novamente com o conclave, né? Não, mas eu ia dar exatamente o Papa saiu o novo Papa, tá? De repente, tá em todos os veículos de comunicação quem é o novo Papa, o que ele foi, o que ele deixou de fazer. De repente, alguma informação tão relevante se perdeu ali, porque eu falei, não, já li essa matéria, não vou ler de novo. Sim. Não, e Rodrigo, assim, o furo é do migalhas, né? O furo é do migalhas. A gente tem que estar nessa jornada de conteúdo um degrau para baixo para explicar com mais profundidade algo que alguém lá no Migalhas já contou para todo mundo o que está acontecendo. Porque a gente não é um veículo. O Migalhas é um veículo. E eles estão nesse lugar de dar a notícia do momento. A gente entende que o nosso lugar é abrir a boca quando a gente tiver alguma coisa relevante para dizer dentro desse contexto, dentro das várias movimentações jurisprudenciais que acontecem, das novas leis que surgem, enfim, dos novos entendimentos que vão se assentando dentro do ordenamento jurídico e a gente correndo atrás aqui para conectar tudo isso, entendeu? E a gente precisa ter cuidado também, só para passar a bola, com a forma que a gente se comunica. Existe um playbook, tem um manual de marca Brasil Salomão. Então, vou até dar um exemplo de uma conversa que a gente teve muito rápida. Tá acontecendo uma conversa aí de problemas com a nova candidatura do Edinaldo da CBF, que teve um documento que não sabe se foi assinado e tal. E a gente estava conversando, eu e o Thiago, né? Pô, será que é um post que a gente pode falar um pouco sobre e tal, né? Um viés jurídico disso? E na nossa conversa, assim, ponto de partida dos dois. Cara, a gente só não pode ser sensacionalista. Exato. Brasil Salomão não é sensacionalista. Então não tem foto de Edinaldo, não tem logo de CBF. Análises técnicas. Tipo, cara, qual que é o problema de você assinar um documento com uma... falsificar uma assinatura e tal? Muito provavelmente a gente vai ter um conteúdo disso daqui a alguns dias, assim, né? Porque é um assunto, a gente também tá pescando esses assuntos do momento. E eu queria só para encerrar minha fala, é isso. Conclave. Cara, não dá pra gente competir com grandes assuntos. Seja o show da Lady Gaga no Brasil, seja o conclave lá no Vaticano. Show do Vando no Nordeste. A gente, às vezes, acontece muito da gente... Puta, aconteceu um negócio muito grande. As redes sociais só estão falando disso. Cara, esse post era importante pra gente. Vamos jogar pra amanhã? Perfeito. Vamos jogar pra sexta-feira? Porque a gente precisava emplacar esse conteúdo aqui. Então, faz parte também dar uma respirada. Tiagão, no meio da tempestade toda, o negócio acontecendo, tudo se transformando, aí a gente te traz para cá, né? Tiago, como eu mencionei, recém-chegado, mas parece que há tanto tempo, tem uma experiência valiosíssima dentro do setor de aviação. Setor tranquilo. E aí, né, o setor
tranquilo, né? Quase não há reclamações em geral dos usuários, independentemente da companhia, né? Mas aí você vem para um escritório de advocacia, né? Qual a experiência? Qual tem sido a sua experiência? Qual tem sido a sua visão? E aí eu já vou... A gente sempre tentou trabalhar fora da caixinha aqui dentro do escritório. Tá? Então eu falei no começo, os meninos estão aqui, eu tenho a liberdade de chamar de menino, porque eu vi crescer, né? Mas não por serem filhos do Evandro, mas porque a gente sabia que tinha uma competência técnica lá fora, e aí vou trazer para cá. E aqui a gente tem uma visão um pouquinho diferente, que é até natural no setor público. Pô, não vou contratar porque... Não, aqui não. Se eu tenho alguém que é bom, tem competência, capacidade, eu prefiro que tenha o vínculo, porque o nível de responsabilidade é muito maior. Com certeza. Né? E aí você entra aqui, dentro dessa realidade, já com o trabalho do Share em andamento, já tinha o trabalho que a Isa vinha desenvolvendo, né? E fica aqui nosso abraço para ela também. O que você sentiu? Qual é essa energia de alguém que vem de fora e que a gente dá muito valor para isso? E o que você pôde trazer de bagagem externa para a gente adaptar o nosso negócio? É uma mudança da água para o vinho, né? Literalmente. Enfim. Eu gosto mais de vinho. É justamente isso que eu tô falando. Mas tirando a brincadeira... Vinhozinho assistindo o show do Vando. Você gosta do Vando, né, Rodrigo? Gosto do Vando. Não, mas agora, brincadeiras à parte, quando eu entrei aqui... Pois eu vou contar uma história com o Vando. A gente sempre vê que o lado jurídico, né, tem muita restrição da OAB para a gente fazer o marketing, né? Então, quando eu entrei, confesso que um pouco apreensivo, porque é o contrário, né? Quando eu estou na aviação, eu tenho que mostrar um marketing toda hora tem que estar mostrando o avião, ó, venha voar, ó, a gente voa para cá, olha, o que você acha de vir para Fernando de Noronha? O que você acha de ir para cá? Então, é uma forma de comunicação totalmente diferente do que eu estou vivendo aqui. E já agradeço de antemão aí os meninos da Share, o Vitor, que eu falo com ele diariamente, a Bia, que está ali também, nossa social media, né, Bia? E que está sempre dando apoio, a gente está sempre conversando, Pedrão, com toda a parte estratégica. Então, isso me facilitou bastante. E aí, eu chegando aqui, eu fui vendo, junto com o RH também, o que a gente pode mexer. E o marketing, eu acho que ele tem que ser... Acho não, né? Eu tenho certeza que ele tem que ser muito estratégico. E aqui, nada melhor do que a gente começar, pelo menos a minha chegada assim, se iniciar pelo endomarketing, que é onde a gente criou aí o clube de benefícios. Perfeito. Que não é só um clube de benefícios, né? Que a gente traz um benefício para o nosso sócio e para a nossa equipe de desconto em rede de hotéis, em alimentação, em saúde, enfim. Mas a gente cria também um vínculo com esse parceiro. Perfeito. E nesse momento, a OAB não vai ficar brava com a gente, mas a gente pode começar essa relação e eles podem vir a se tornar o nosso cliente. Então é um formato de isca que, a princípio, a gente entrou, criou, né, esse sisteminha, mas que ele também vai passar por muitas e muitas evoluções, assim espero, né? E vem aí mais várias coisas que a gente tem que refazer, que realinhar. Como o Vitor falou, a parte de mídias sociais, de site, tudo muda, a gente tem que se atualizar, a gente tem que estar vendo, a gente tem que estar medindo mídias sociais, enfim, o marketing é muita métrica. Então você tem que entender se essa comunicação está sendo assertiva, se não está, por que ela não está, onde que a gente vai melhorar. Então todas essas coisinhas, essas pequenas coisinhas assim, a gente tem que colocar no melhor formato possível, entender, para ir a gente resolvendo todos os problemas. Eu acho que uma coisa muito legal da chegada do Thiago na operação, no final do ano passado, foi justamente esse lugar que a gente estava trocando aqui há pouco tempo atrás. Existe uma linha, um direcionamento que vem aí da diretoria, de todo conselho de sócio e tal, que o Thiago sentou com a gente e falou, puta, isso aqui tá rolando, eu entendi. Onde que tá o problema? E aí a gente começa a conversar, faz as reuniões e falou, cara, então, vamos, a gente já tem uma diretriz aqui da porta para fora que está funcionando, que está caminhando, que é fruto de 3, 4 anos de trabalho, e ela está trazendo resultados para o escritório, isso é visível.
beleza. Aonde está o problema? Falei, Thiagão, tem coisa aqui para dentro que a gente ainda toma pau, que a gente não está conseguindo organizar. Ele falou, tá bom, então, beleza. Então, o meu primeiro ano aqui dentro vai ser organizar tudo que eu puder organizar da casa para fora, porque aí a gente vai em 2026 da casa para dentro, desculpa, a gente vai para 2026 da casa para fora com todo o time aguerrido. E é isso, é um clube de benefícios, é uma série de coisas que depois a gente, né, para não soltar tudo de uma vez, mas é um trabalho muito forte com a equipe para que a gente tenha, de fato, uma galera à frente e no final das contas, tudo isso você cria motivação para a equipe interna, você cria alinhamento com cultura, né? Eu diria até, pegando a expressão que você usou de isca, geralmente você usa a isca para fisgar o peixe e comer o peixe. A ideia não é essa. De jeito nenhum. A ideia da isca é uma isca nutritiva, que você vai pegar o peixe, nutri-lo e devolvê-lo para o mar com a nossa marca. É uma pesca esportiva, né? Eu acho que essa que é a grande questão. E assim, mas você imaginava esse número de demandas que nós temos? Assim, quando você olhava, pô, os caras me chamaram dentro do escritório de advocacia, né? A impressão prévia, ela coincidiu com o que você enxergou? A impressão que eu tinha antes era, meu, o que eu vou fazer no marketing? E aí depois... Nada pode, né? Não pode nada. Não pode nada, os caras não podem fazer propaganda. O meu estudo foi justamente em cima do endomarketing. Mas eu não sabia de tais liberações que eu ia ter e para onde que eu ia ter que correr. Às vezes ficou até um pouco do meu receio. Eu sou formado também em designer gráfico, né? E pós-graduei em marketing. Mas falei assim, pô, será que eu vou regredir na situação de, não menosprezando, mas de virar um criador de arte e não vai ter tanta parte de estratégia? E aí, logo que eu entro, que eu converso com o Vitor e com o Pedro, eu falei, vai ter a parte estratégica. Mas até esses dias pra trás, eu tava em reunião com o Evandro, aí o Fred entrou, tava apresentando o clube de benefícios, e falou, Thiagão, você imaginava que você ia fazer isso aqui? Eu falei, aliás, pensando agora, né, a gente gosta do setor de aviação, porque o Fred veio do setor de aviação agora e foi sem querer, né? Foram as questões aleatórias, mas que quem sabe. Mas vamos falar um pouquinho agora, nós estamos falando de marketing e a gente tem trabalhado muito com a questão da inteligência artificial, né? IA, que vem revolucionando o mundo, né? E aí não é algo específico aqui no setor jurídico, nas estratégias de marketing. E eu sei que vocês têm feito muitas questões alinhadas a essas novas diretrizes, né? Até o Vitor. Não sei se você pode dar esse spoiler aí também sobre uma ferramenta de monitoramento das redes sociais, utilizando a IA. A gente tem feito, aí depois eu já vou passar para o Pedro também, para falar um pouquinho. Eu sei que você tem intensificado ainda mais os seus estudos e se enfronhado aí em toda vivência com novas ferramentas, tentando entender, né, para onde o vento está soprando e o que pode ser feito, o que tem de ilusão, é importante que seja dito, né, e o que tem de pontos pragmáticos. Então, dá para falar um pouquinho dessa ferramenta? Depois você... Dá sim. Cara, eu acho que só para abrir a conversa, a IA, eu não gosto muito de ser... Mas vai dominar tudo. Não tem muito o que fazer. Todos os... Caminho sem volta, a gente tem dito aqui no escritório. Não tem o que fazer mesmo. E tá tudo bem, eu acho super legal. Lá no Share, nós estamos numa super jornada profunda de trazer a inteligência artificial para o nosso dia a dia. E não seria diferente na relação com os nossos clientes, assim, né? E essa ferramenta que vem sendo criada com o Lovable, junto com o ChatGPT e algumas outras que a gente usa lá dentro, ela é nada mais, nada menos que, cara, um dashboard de visualização de performance mesmo, né? Por mais simples que isso seja, por uma perspectiva, eu acho que o que deixa muito legal com a inteligência artificial é o tanto de funcionalidade e de cruzamento de dados que a gente está conseguindo propor com essa ferramenta, para que ela seja mais um consultor a respeito de tudo que eu falei lá atrás. Sim. Qual que é o horário mais adequado para a gente postar dentro das nossas redes, das interações que a gente tem. Ela é uma ferramenta muito completa, a gente está
cara, praticamente em fase de colocar, de plugar as nossas redes sociais. A gente está programando ela com o Lovable. Agora é mais questão de login e deixar ela pensar 15 dias ali para ver o que ela vai cuspir para a gente. Mas é um painel muito bonito visualmente, muito fácil de usar, assim, onde a gente vai conseguir ver cada uma das redes sociais separadas e uma série de cruzamentos específicos com inteligência artificial, analisando cada um dos dados que a gente coletar para gerar insights a respeito dos próximos passos da nossa comunicação. E aí, na V2, a gente vai trazer mais uma inteligência artificial para a gente começar a conversar com ela fora daquilo, para ajudar, inclusive, a diretoria, no ano que vem, a tomar algumas decisões sacando as demandas do mundo das redes sociais. Assim. Então, aí eu não vou falar muito mais, porque também a gente entrega a ferramenta de vocês. Mas eu acho que ele deu um baita case aqui para levantar a bola para a tua resposta. Né? Eu acho que não poderia ter um exemplo melhor de uso adequado da ferramenta para você poder destrinchar o assunto, né, Pedrão? Você gosta? Eu não sei se eu gosto, não sei se gostar é a palavra, mas eu tô me sentindo tão ameaçado que assim, a minha cabeça quase me compele. Mas eu vou falar um negócio aqui para você, então, antes de você responder. Eu não sei se a gente vai ficando velho, né? A gente tá na estrada aí já há tanto tempo. Quando eu comecei a trabalhar, não tinha internet. Não tinha internet. E quando chegou a internet, hein, gente? Todo mundo falava, vai acabar tudo, o mundo muitos diziam, é coisa do demônio, falando de conclave de novo, né? Anjos e demônios. Gente, o que aconteceu foi o oposto. É óbvio que algumas atividades ficaram no passado, no esquecimento, mas o número de oportunidades, eu não vou dizer nem que quadruplicou, é coisa de louco. E não sei se eu estou errado. Assusta, como o novo assusta, vai ser uma revolução. Então, o único conselho que eu dou para todo mundo é esteja antenado, monitorado e se alinhe. Porque, da mesma forma como muitas funções, principalmente manuais, elas ficarão para o passado, eu tenho certeza absoluta que o número de oportunidades vai ser muito maior. E até nós gravamos um podcast recente, já foi ao ar, e eu até levei essa informação, que dados do Banco Mundial dizem que os postos de trabalho, muitos serão reduzidos, mas os postos de trabalho criados, obviamente que até o conceito de posto de trabalho ele vai ser modificado, serão muito maiores. Então, assim, é óbvio que dá aquele frio na barriga, aquele anseio, mas para a gente que já passou tanta coisa, né, eu estou analisando muito mais como oportunidade, né, e o risco ele é uma oportunidade. Eu vou partir da Desculpa da só tua interferir, base, mas é para jogar aí para você. Não, eu vou partir da tua base conceitual, porque o mercado ele nada mais é do que uma abstração que a gente inventa para a gente conseguir cooperar uns com os outros. Né? Então, assim, vamos partir daí? Partimos daí. Dito isso, eu acredito que o trabalho na sociedade de forma coletiva vai ser absurdamente impactado nos próximos 5 anos de uma maneira como a gente não viu acontecer em outros momentos de disrupção tecnológica. Daqui a 5 anos, e pode pegar esse VT daqui a 5 anos, o teu dia a dia de trabalho, o que você chega aqui às 7, 8 horas da manhã para fazer, vai ser diferente. E vai contar com o uso massivo de inteligência artificial, senão aqui vai estar fechado. Tá? É isso que eu acho que vai acontecer. Então vamos partir desse lugar social, uma influência no trabalho, e influenciando o trabalho, isso vai desdobrar para uma dinâmica de mercado, onde as pessoas vendem serviço. E aí aqui que mora a grande questão. Existem vários setores da economia. Tem uma palestra muito famosa de um cara pesquisador de Toronto e tal, que tá naqueles eventos de inovação, super descolados e tal, aí alguém levanta a mão e fala assim, qual que é a profissão do futuro? Ele, encanador. Né? Porque, né, são os grades de substituição
Como que você substitui um encanador? Não substitui. Você substitui um médico cirurgião Sim. com uma cirurgia de precisão, porque você tem 30 milhões de reais pra botar no robô que vai fazer lá. Só que você não tem 30 milha pra fazer um robô de encanamento. Então vai ter sempre alguém lá apertando aquele botão. Mas ainda assim, o que eu acho que a gente realmente tem que estar especialmente preocupado nos nossos setores, marketing, direito, né? Existem vários tipos de operação, né? Eu como administrador, estudei bastante estratégia de operações, né? E existem indústrias, existe uma categoria chamada empresas que prestam serviços intensivos de inteligência. Consultorias, escritórios de advocacia, agências de publicidade. Olha, contabilidade. Todas essas profissões vão ser absurdamente impactadas. E eu acho que é muito simples a gente entender que existem coisas que hoje uma empresa paga para que vocês façam, que a partir de pouco tempo ela vai passar a não pagar. Perfeito. No primeiro dia vai ser um negocinho, no segundo vai ser um pouquinho maior, no terceiro... Olha, a gente teve, eu e o Fred, gerente de TI aqui do Brasil Solomão, em contato em um grande fórum em São Paulo de tecnologia, avançadíssimo, assim, inclusive vislumbrando oportunidades e projetos aqui com o Brasil Solomão pra gente sair desse mundo de, porra, eu uso o ChatGPT bem pra caramba, porque isso não vai ser suficiente, né? E o que a gente... É básico, né? Eu acho que é básico. E tem algumas funções dentro do direito, Rodrigo, que a gente já consegue entender que elas vão ser automatizadas com muita veemência nos próximos meses, né? Tudo que diz respeito a conferências, diligências, tudo isso é o que a gente falou, o que eu estava falando no evento agora há pouco. Daqui 2 meses ela sabe fazer, daqui 6 meses ela faz melhor que ninguém. E não tem volta, né? Então, assim... Eu gosto de trazer esse exemplo, ele é polêmico, e eu sei que ele é polêmico, mas o maior produto do direito brasileiro, do direito mundial, talvez, que é aquele 2, 3% da transação de compra de uma empresa para outra. Pensa quanto ganhou o escritório que fez em um dia a compra do Unibanco pelo Itaú, quando levou essa estruturação. Se rolar a compra do Itaú pelo Bradesco, você acha que o JP Morgan, sei lá, o banco de investimento que for, vai pagar esse mesmo FII transacional, sendo que o trabalho é feito por IA? Não vai. Então a gente vai ver isso acontecer. O cara de M&A vai acordar um belo dia e não vai ter mais emprego? Não é isso que vai acontecer. Isso são, né, meses, uma esteira de desenvolvimento. E assim, quem vai comandar esse futuro? Quem estiver fazendo com IA. Porque o mercado funciona desse jeito. É mais rápido. Qual que é a leitura que eu faço das agências? Por que pra mim é muito imperativo implementar o uso de IA nos próximos 6 meses? Porque se eu não fizer isso, o que vai sobrar pra mim vai ser o resto do osso que quem chegou primeiro com IA roeu, não quis e largou pra mim. Entendeu? E eu não acho que eu trazendo conhecimento de samba, o bagaço da laranja. O bagaço da laranja, exatamente. Então assim, se você não quiser ficar com o que quem tá fazendo com IA não quiser vender, você vai ter que fazer com IA, né? E é isso. Ninguém sabe direito o que vai acontecer. Pra onde vai. Não tem um livro que é o matador, não tem um curso que é o matador. Isso, o que nós estamos vivendo socialmente é um grande experimento. Fazendo uma analogia com o encanador, não adianta você ser o parafuso. Você tem que ser o cara que sabe adequar o parafuso. Para ele não espanar, para ele não ficar tão largo. Você vai usar o parafuso, você vai usar uma outra ferramenta. Então, eu acho que essa é a dica. E é o que a gente falou, né? As profissões regulamentadas, acho que você foi muito feliz nesse comentário, elas têm um nível de proteção maior do que as outras. Sim. Só que a gente precisa começar a pensar num cenário em que boa parte do trabalho do advogado vai ser auferir e garantir a credibilidade de modelos artificiais que vão estar fazendo o trabalho. Isso não vai demorar um ano pra gente ver, sim, sabe? E eu acredito bastante que isso está acontecendo num escritório de advocacia na Singapura, sabe? É isso. Na Índia. Uhum. Bom, infelizmente o nosso tempo aqui corre, né? Tô achando que a gente extrapolou. Que é isso? Eu fico falando, a gente vai entrevistar, acaba sendo, né, falando mais do que deve. Mas achei que foi um assunto muito bacana. A gente trabalhou aqui com
conceitos, com visões pragmáticas do negócio, né? Não ficam restritas às questões jurídicas aqui, todos os pontos que foram falados. Eu acho que a gente conseguiu falar aqui com o nosso público interno, conseguimos passar alguma coisa para o nosso público externo também, que eu acho que essa sempre foi uma visão nossa. A gente não tem vaidade nenhuma em guardar aqui as nossas experiências, por mais que, obviamente, sejam estratégicas. A gente está aqui, a gente recebe outros advogados, a gente recebe pessoas que estão começando a sua vida agora. Aliás, a criação aqui do Pod Brasil foi justamente trazer essa responsabilidade social, temas que são afetos aí e de interesse da nossa comunidade. E eu assim, fiquei muito feliz com tudo que foi dito, tudo que foi passado. Eu acho que vai servir de base para muitas pessoas. E, de novo, agradecer cada um de vocês aqui pelo trabalho que vocês têm feito nesses últimos anos, né? O Share. E aí, quando a gente fala o Share também, é o Gá, é todo mundo que está por trás aí do Pedro, do Vitor, o querido Marco, né? Que começou lá atrás com a gente, hoje está seguindo outro caminho, o mundo das estrelas, né? O homem virou e as outras pessoas que aqui foram lembradas também, né? O pessoal da Verbo, que faz a comunicação do escritório, não vou nem dizer quantos anos já, né? Uns, sei lá quantos anos. A Isa, que passou por aqui, né? A Adri Bonemer também, que fez um trabalho fundamental. O Tiago, a Bia, enfim, o Sandrão, que está aqui com a gente também, auxiliando sempre a Nova Digital, né? Nos trabalhos de comunicação. Eu acho que, assim, a gente tem que ter sempre a humildade de saber que pessoas novas trazem conhecimentos e oxigenam o nosso negócio, por mais longevo que ele seja. Pessoas de outros setores ou com conhecimentos em outros campos do saber aí tem muito o que agregar ao nosso negócio. E dentro, assim, o Evandro não aguenta mais ouvir eu falar disso, mas quando eu olho para o futuro de um escritório de advocacia, enxergando muito mais como um hub de serviço, né, se aliando a outra para você conseguir efetivamente, como um médico busca a cura da doença, aqui a gente sempre busca a cura da dor ou a melhor estratégia do ponto de vista negocial para que os objetivos sejam concluídos. Então, eu acho que a gente conseguiu atingir essa meta aqui hoje. Mais uma vez, muito obrigado. Então, esse foi mais um Pod Brasil, podcast do Escritório Brasil Salomão. Falamos aqui de marketing, comunicação, IA. Espero que vocês tenham gostado, né? Aqui tem o contato de todos os profissionais que participaram desse debate hoje. Vai ser um prazer se você quiser apresentar aí qual o seu feedback, se você quiser o contato de todos eles aqui, faremos questão de transmiti-los. Então, até a próxima. Foi um prazer estar com vocês.